O chá tem 3 formas básicas de a gente preparar um chá. A gente pode fazer ele por maceração a frio, a gente pode fazer ele por infusão e por decocção. E como é que acontece cada um desses casos? Se eu tenho uma parte dura da planta, uma casca de árvore, uma semente, o gengibre, por exemplo, que é um rizoma, ou uma raiz, alguma coisa assim que é duro. Às vezes algumas folhas que são mais duras também. Você vai cozinhar. É fazer o cozimento por um tempo limitado, para que você consiga fazer a extração de princípios ativos, porque a parede celular dela, que os vegetais não têm só a célula, tem uma parede de celulose em volta, é mais grossa. Aí não tem tempo, cada um vai ter o tempo de cozimento. A gente padroniza isso entre 2 e 3 minutos. Ok. Então, de 2 a 3 minutos, o contato da planta com a água em fervura. Espera ferver e aí põe a planta. Tá. Contei lá no relógio, 2 minutinhos, desligo o fogo e tampo. A partir desse momento, essa água quente vai continuar a extração dos princípios ativos e isso vai até ficar morno, porque o chá deve ser tomado em temperatura fisiológica. Entre 36 e 40 graus é o que a gente deve tomar o chá. Mais quente que isso, só vai servir para queimar a boca. Né? Então, o chá se toma em temperatura fisiológica, de 36 minha avó a 40 errada. graus. Ela fazia eu me queimar. Tem que tomar queimar. Enfim, essa é a decocção. Você ferve a planta. Infusão, você vai fazer com partes moles. Então, uma folha mais macia, uma flor, um fruto carnoso. Um hibisco, por exemplo. Aí, o que você faz? Você deixou a água ferver, você desliga o fogo e adiciona a planta, tampa e faz o mesmo processo. Você não deixa ferver. Não deixa Ferveu, desliga e aí bota. Põe a planta, mistura, tampa, e aí você deixa ficar morno. Marcela, tudo cidreira. Isso. Cidreira, capim-cidreira, até eu acho que 90% das plantas a gente faria por infusão. Tá. E por fim tem a maceração a frio, que é usando... Foi a decocção das partes grossas, a infusão das partes mais macias. E a maceração a frio a gente faz com plantas frescas que sejam mais suculentas. Então, por exemplo, um clássico do brasileiro é fazer o boldo. Você põe na água, esmaga a folha, põe água e põe no copo, né? Esmaga, põe água e deixa lá descansando um pouquinho, depois você toma. Você pode fazer esse processo com a maioria das plantas, ela tem que estar fresca. Então tem que ser uma planta que eu colhi. Orégano fresco. Você pode fazer com orégano, eu faço com picão preto, erva baleira, alecrim, você pode fazer esse processo. O sabor, ele fica um pouco mais forte, porque você preserva muito mais a parte, vamos dizer, de óleos essenciais e sabores, fica muito mais preservado ali. A gente tem que lembrar que o óleo essencial, ele volatiliza muito rápido. Então o aroma da planta, muitas vezes, se perde quando você faz uma decocção mais demorada, e isso talvez seja importante naquele momento. Então eu gosto muito, por exemplo, a erva botão é uma planta que eu faço muito por maceração a frio. E aí você faz isso, você pega a medida de planta, normalmente é 1 colher de planta picada para cada xícara de água. Se eu tenho uma planta seca, eu vou escolher 1 colher de sobremesa. Se for uma planta fresca, que eu mesmo colhi, aí eu vou usar 1 colher de sopa. Porque o que muda ali é a quantidade de água. E aí, quando eu seco, eu perco o volume. Então, para eu manter a mesma proporção, eu vou usar 1 colher de sobremesa de planta seca, que tem menos volume, ou 1 colher de sopa de planta fresca, porque tem mais volume. Essa é a quantidade. Botei lá 1 colher de planta no copo. Dei uma esmagada nela ali, uma triturada nela. Tenham sempre, por favor, um socador separado para você fazer isso. Não vai usar o que você usa para amassar o alho na cozinha, pelo amor de Deus. Não façam isso. Esmagou lá, coloca a água, deixa descansar até você perceber que foi feita a extração. A água mudou de cor, tá mais intenso. Dá mais ou menos uns 5 minutos. Coou, tomou. Perfeito, funciona. Tem que tomar cuidado, por exemplo, numa folha de mamão você não pode fazer isso, folha de maracujá você não pode fazer isso, porque são plantas que têm glicosídeo cenogênico. A folha do sabugueiro também tem muito glicosídeo cenogênico. Então são plantas que a gente não faz dessa maneira. E aí a gente vai escolher. A maioria das plantas a gente também pode fazer dessa forma. Então, assim, são 3 opções de preparação de chá. A semente do coentro você fala decocção. Decocção. Tá.